Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje neste vídeo nós vamos responder aí, uma historiadora, que veio no YouTube, a Juliana, e que vejo muitas vezes pessoas assim alegando, que os evangelhos são simplesmente textos religiosos, teológicos, sempre tentando essa diferença entre histórico, religioso, essa divisão aí que eu vejo. Vamos comentar algo sobre isso, pessoal. Desde já peço para que vocês inscrevam-se aqui no canal, tá bom, pessoal? Inscrevam-se no meu canal, curtam o vídeo e comentem, tá bom? Compartilhem com seus amigos, tá bom, pessoal? Então aqui nós vamos falar por que os evangelhos não podem ser descartados como religiosos. Porque é muito comum, esses ateístas, céticos do YouTube, falar: ah, mas os evangelhos são simplesmente textos teológicos, não podem ser levados como história. Isso é absurdo, pessoal, isso é absurdo. E nós vamos ver por quê. Muitas vezes, então a gente vê que esse pessoal cita esses sites céticos, esses pensadores céticos, que negam, obviamente, a natureza histórica da ressurreição. Então, eles citam muito estudiosos do tipo, mesmo estudiosos, a grande maioria dos estudiosos do Novo Testamento, dos mais conservadores aos mais céticos, pense tipo Bart Ehrman, Dominique Crossan, que ela gosta de usar, ele, e outros estudiosos do Seminário Jesus, Inclusive nós podemos falar sobre isso aqui, certo? Sustentam certos fatos centrais sobre Jesus, quer dizer, a saber, sua morte por crucificação romana, Então, e seus seguidores realmente acreditavam que ele ressuscitou dos mortos, a conversão dramática do apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja a evangelista cristão, e até mesmo como a maioria afirma que o túmulo de Jesus está vazio. Estes contam como evidência para a sua ressurreição. Ou seja, quem está dizendo aqui são esses mesmos estudiosos que esses céticos de YouTube falam. Tá? Eu vejo a amiga aqui, já mencionou o John Dominique Crossan, e ele inclusive fala sobre esses fatos aqui. Então aqui é importante, pessoal, nós entendermos isso. Tá? Antes de vocês verem um ponto de cético falando sobre, criticando, ou tendo ponto de dúvida sobre a Bíblia, é importante você analisar o outro lado. Porque aqui também eu apresento autores e livros que não têm em português. Tá? Muitas vezes esses autores, esses youtubers, esse pessoal, citam somente um lado, mas não mostram o outro. Então aqui eu mostro os dois lados. E é por isso que é importante que vocês apoiem meu canal. Tá? O primeiro e mais flagrante erro que o estudante cometeu, que as pessoas que veem esses vídeos comentam, e essas pessoas foi presumir que a Bíblia é uma fonte única que documenta a vida de Jesus na Terra. Isso é simplesmente um erro da mentalidade moderna. Como já disse, a Bíblia não é uma obra única, é uma coleção de livros escritos por cerca de 40 autores ao longo de um período de 1500 anos. Ao contar fontes independentes que discutem a ressurreição, deveríamos contar no mínimo o relato de Marcos, João e Paulo em 1 Coríntios 15. Mateus e Lucas baseiam-se no Evangelho de Marcos para que os estudiosos não possam considerá-los como independentes, mas dependentes de Marcos, certo? No entanto, como observa Michael Licona, ao resumir N.T. Wright, a dependência também pode ser uma ilusão resultante de uma sobreposição natural na tradição oral ou da presença de termos que seriam comuns mesmo que todos os 4 evangelhos fossem completamente independentes, quando incluíssem relatos de mulheres indo ao túmulo, descobrindo-o vazio e sendo informadas por um anjo que Jesus ressuscitou dos mortos. Toda essa fonte aqui vai estar aqui na descrição, tá bom, pessoal? Então vejo ali muitas vezes esse pessoal aí cético, tentando criticar, falar que o Novo Testamento é teológico. Independentemente de Mateus e Lucas, e mesmo aquela fonte que teórica, contarem como fontes dependentes, os historiadores ainda concordariam que temos pelo menos 3 fontes independentes que descrevem a ressurreição. A atestação múltipla é muito importante ao tentar descobrir eventos históricos antigos. São os melhores dados que temos e não devem ser descartados tão facilmente. Os relatos bíblicos da ressurreição de Jesus, de forma alguma, não podem ser vistos como uma fonte única. Tá bom, pessoal? Então é isso aí que esse pessoal tem que ver, certo?
a outra razão pela qual o secularista rejeitou os relatos bíblicos é porque eles eram o que ele considerava uma obra religiosa, como a amiga aí considera, né? Talvez, né? Então, neste ponto, né, vou tentar arduamente fazê-lo compreender que tal classificação é equivocada. Eu digo essa classificação, certo? Como explica a Laicona, antes de 1990 havia um grande segmento de estudiosos do Novo Testamento que acreditavam que os evangelhos canônicos se enquadravam em um gênero literário próprio, uma espécie de abordagem mística, né, mítica da vida de uma pessoa real, escrita para promover um sistema de crenças. Tá? A fonte está aqui na descrição. Tá? No entanto, desde então, os estudos mudaram dramaticamente. Certo? Em seu livro O Jesus Histórico dos Evangelhos, Craig Neer revisa os diferentes gêneros literários, certo? Usados na época em que os evangelhos foram escritos e demonstra que eles se enquadram especialmente bem na categoria de biografia antiga. Tá vendo? Isso que a amiga aí não falou, talvez outros não falam, que eu acho importante falar, né? Que Neer também observa que o estudioso cético Richard Burridge, que procurou refutar a noção de que os evangelhos, os relatos dos evangelhos são biografias, se ajusta melhor ao gênero do que qualquer outro. Kinner, né, comenta: o trabalho de Burridge sobre o gênero gospel, evangelho, como biografia é tão contundente que um revisor conclui: este volume deve acabar com qualquer negação legítima do caráter biográfico dos evangelhos canônicos. Tá? Então é importante conhecer esses autores, pessoal, como esse aqui, o Richard Burridge, né, que respondeu essas alegações aí. Tá? É apenas porque os evangelhos são entendidos como textos religiosos atualmente que o preconceito dessas pessoas tem algum peso na mente dos outros. Então vocês veem que é mito esse negócio de falar, são simplesmente textos religiosos, teológicos, né? Ali tem interpolação nos evangelhos, tem mito. Pessoal, é muito raso isso, né? Nós vimos isso aí. Leiam esse livro do Burridge, por exemplo, tá? Mas ao usar óculos modernos, né, essa visão moderna para ver textos antigos é uma maneira pobre de fazer história. Tá? O fato dessas pessoas aí não aceitar as explicações sobre a classificação dos relatos da vida de Jesus diz um pouco mais sobre os seus preconceitos do que sobre a fiabilidade dos próprios evangelhos. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Tá bom, pessoal? É isso aí.